vamos olhar o tabernáculo de uma distância de 30 mil pés. Todas as vezes que eu estou, 30 mil pés de altura, todas as vezes que eu estou no avião, não sei porquê, na maioria dos voos, o piloto fala, nós agora estamos voando a 30 mil pés de altitude. Não sei se você já percebeu isso. Normalmente eu creio, a altitude média, né, que os aviões voam. E nós vamos dar uma olhada assim hoje. Então, tendo dito isso, também precisamos lembrar que o tabernáculo é algo importante, porque Deus devotou 50 capítulos da Bíblia aos detalhes do tabernáculo. Não é que ele não seja sem importância. Ele é muito importante porque ele nos fala, ele nos mostra muito sobre Jesus Cristo. Mas se você quiser saber mais sobre o tabernáculo, se você lê inglês, eu quero recomendar a você uma série chamada All Access, de Kay Warren. Depois você pode falar comigo e eu lhe passo. Mas o que nós vamos fazer hoje é só dar uma olhada de relance, tá bem? Nós vamos ver o que acontece quando Deus quer se manifestar ao seu povo, quando Deus quer habitar com o seu povo, quando Deus quer que seu povo habite com ele. Nós vamos olhar para os pontos, ou alguns pontos principais do tabernáculo desta noite. Êxodo, capítulo 25, versículos 1 a 9, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. O tabernáculo é uma tenda que Deus mandou que o povo de Israel construísse, conforme o modelo que ele deu a Moisés. E era o local principal da adoração do povo de Israel durante a caminhada pelo deserto, até chegarem à terra prometida. E mesmo na terra prometida, durante vários séculos, o tabernáculo continuou sendo o centro da adoração, até a construção do templo por Salomão. Mas nós vamos falar nesta noite sobre 3 princípios em progressão. Eu quero que você escute esses princípios agora e depois nós vamos desenvolvê-los. Primeiro princípio: Deus quer descer e se encontrar com seu povo. Segundo, Deus quer habitar entre o seu povo. E terceiro, Deus quer que seu povo habite nele. Ok? Vamos lá, um princípio por vez. Primeiro, Deus quer descer e se encontrar com seu povo. O tabernáculo era um lugar onde Deus descia, por assim dizer. E ali ele se encontrava com seu povo. Há certos momentos na nossa vida em que você para tudo, deixa tudo que está fazendo e adora. Isso acontece muito comigo quando eu estou no meu carro. Meus momentos mais significativos com Deus, meus momentos mais memoráveis com Deus são no meu carro. Porque ali eu estou sozinho. Ali não tem interrupção. Se alguém telefona, eu não atendo, porque é o meu momento de comunhão com Deus. Se é um destes momentos, eu me dedico exclusivamente a Deus. São os momentos que você para tudo, você deixa tudo para adorar a Deus. E Deus se manifesta poderosamente nesses momentos. Ele nos visita. Talvez para você seja no seu quarto, você se tranca no seu quarto e você busca a Deus. E ali Deus visita você e você tem um encontro com Deus. É o momento que você deixa tudo e tem um encontro especial com Deus. Isso também acontece para nós, coletivamente, todos os domingos, quando o povo de Deus se reúne na adoração semanal. Mas você precisa entender uma coisa, não se trata do edifício. Não é porque nós nos reunimos no edifício. Não se trata do edifício, trata-se do povo que se reúne no edifício. Deus quer se manifestar ao seu povo, não um prédio. Ele pode usar o prédio. Mas, na verdade, o povo de Deus, tanto individualmente, você individualmente, eu individualmente, como coletivamente, corporativamente, somos a habitação permanente do Espírito de Deus. Assim como Deus vinha sobre o tabernáculo, ali ele manifestava a sua presença, hoje Deus habita em nós,
através do seu Espírito. Quando nós nos reunimos, então, Deus se manifesta a nós como seu povo. Mas isso poderia acontecer em qualquer outro lugar. Se nós nos reunimos numa praia, pode ser lá. Se nós nos reunimos num retiro, como as mulheres fazem todos os anos, poderia ser lá. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19. Você não precisa ler, eu vou ler numa outra tradução que diz assim, olha, vocês certamente sabem que o seu corpo é o templo onde o Espírito Santo habita. O Espírito está em vocês e é um dom de Deus. Vocês não são mais de vocês mesmos. Então, se alguém lhe perguntar onde o Espírito de Deus habita, você pode dizer, ele habita em mim. Onde Deus habita? Ele habita no céu? Sim, ele habita nos céus. A Bíblia diz que Deus habita nos céus, mas ele também habita com o contrito e humilde de coração. Então, Deus habita em mim. Deus mora em mim. Isso não me torna Deus, como algumas religiões ensinam. Então tudo é Deus, eu também sou Deus. Não, você não é Deus. Há um só Deus, lembre-se disso, sempre falo isso. Há um só Deus, e você não é Ele. Ok? Você não se torna Deus, mas Ele habita em você. Uma vez um menino perguntou ao pai, pai, de que tamanho é Deus? E Deus, naquele momento, passava um avião lá em cima, e o pai falou assim, olha, Deus é como aquele avião. Ele habita lá nos céus. Aí o menino falou, mas o avião é tão pequenininho. Falou assim, Deus é como se fosse aquele avião. Ele é grande, ele está lá no céu, mas ele também habita em você. Aí o pai levou o menino ao aeroporto. E aquele mesmo avião que havia passado estava pousado. Aqui temos uma ex-aeromoça. E não posso falar o resto. E ela estava brincando com a gente outro dia. E quando eu cheguei no aeroporto, vi aquele avião enorme. Ele falou, mas o avião é enorme. Eu falei, assim é Deus. Deus é enorme. Mas ele também é tão pequeno que ele pode habitar no seu coração. Aí o menino entendeu o conceito. Deus é enorme. Deus habita em todo o universo. Deus está presente em todo lugar. Porém, ele está presente de uma maneira especial na minha vida. E a Bíblia diz que não é só no meu coração, é no meu corpo. O meu corpo, o seu corpo, é o templo do Espírito Santo. Por isso você precisa tomar cuidado com a maneira como você cuida do seu corpo. Hoje até nossos sobrinhos chegaram do Brasil e eles estavam brincando hoje, e a menina disse assim, olha, quando a pessoa diz para mim que faz dieta, eu digo que está fora da Bíblia. Porque a Bíblia, Jesus comia pra caramba, né? Então não tem dieta. Não, era peixe, mas era carne também. E frutas, etc. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Não quer dizer apenas comer bem, mas exercitar-se. Tem um grupo aqui de hiking da igreja, todos os sábados de manhã. Eu gostaria muito de ir com eles, mas moram muito longe. Para eu estar com eles, eu teria que dormir na estrada. Né? Mas eles vão, estão cuidando do seu corpo. Quando você vai a uma academia, quando você se alimenta saudavelmente. Né? Eu já falei para alguns aqui que eu mudei a minha maneira de comer. Eu agora adotei a dieta do plebeu, que eu aprendi com o meu amigo, pastor Fernando de Carvalho. Se ele estiver ouvindo, foi você que me ensinou, pastor Fernando de Carvalho. A dieta do plebeu é assim, de manhã coma como um rei. Na hora do almoço coma como um príncipe. E à noite coma como um plebeu. Ou seja, você come melhor de manhã, razoavelmente bem na hora do almoço, e à noite você come menos. E olha aí o resultado. Né? Várias pessoas, pastor, como você está magro? Eu nem tinha notado, porque eu não fiz com o propósito de emagrecer, fiz com o propósito de me alimentar melhor. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Alguns irmãos aqui estão seguindo dietas. Dieta do Dr. Song, eu estou seguindo a dieta do Dr. Miguelong. Ok? Está dando certo. Você tem que cuidar do seu corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Você deve cuidar da sua mente. Alimentar sua mente com coisas saudáveis, com coisas que vão edificar você espiritualmente. Ontem nós tivemos aqui no Encontro de Casais, e o casal que estava ministrando, eles falaram, olha, no inverno, por exemplo, tire tempo para ler um bom livro, e leia mais a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Você se alimentar espiritualmente. Mas leia bons livros também, livros que vão trazer crescimento, livros que vão trazer crescimento profissional, crescimento pessoal, crescimento emocional, ok? Leia. Alimente seu corpo com coisas boas, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. Olhe também como você gasta o seu tempo. Alguns de nós não gostam muito de dormir. E vão dormir, às vezes, de madrugada. Muitas vezes é o meu caso. E isso, muitas vezes, não é bom. Então, estou tentando também me disciplinar nessa área, porque meu corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, a igreja, coletivamente, é descrita no Novo Testamento como sendo o corpo de Cristo. Cada um de nós é a habitação do Espírito Santo. Mas a igreja, como um todo, é o corpo do Espírito Santo. É o corpo de Jesus. É o corpo de Cristo.
onde habita o Espírito Santo. Então, quando nós nos reunimos para adorar, como estamos fazendo nesta noite, nós somos como um templo santo, onde o Espírito Santo se mostra e se manifesta entre nós. O templo não é o lugar onde nos reunimos, o templo somos nós. Somos um templo santo ao Senhor. Assim como Deus se manifestava ali no tabernáculo, Ele também quer se manifestar entre nós. Segundo princípio é que Deus quer habitar entre o seu povo. Primeiro nós vimos que Deus quer descer, por assim dizer, e se encontrar com o seu povo. Mas Deus quer mais do que isso, Deus quer habitar entre seu povo. Deus queria descer e se encontrar com Israel, por isso o tabernáculo também era chamado tenda do encontro, ou tenda da reunião, porque ali Deus se reunia com o seu povo. Ali Deus se encontrava com o seu povo, ali se tornou o lugar onde Deus se manifestava a Moisés e falava com os líderes e também falava com a congregação. Então era o lugar do encontro, era o lugar da reunião. E Deus ainda ama descer quando nós o adoramos. Quando nós o adoramos. E você deve saber duas coisas. Primeiro, Deus é onipresente. E Ele está sempre aqui. Aonde quer que você vá, Ele está presente. Às vezes a gente fala quando chega, depois termina o culto, eu senti tanto a presença de Deus hoje. Eu vou falar sobre isso. Mas na verdade, em qualquer lugar onde você for, a presença de Deus está ali. Aonde quer que você vá, Deus está presente, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. A sua presença na nossa adoração, na verdade, trata-se de como nós o experimentamos. É quando você ouve aquele hino, é quando você acompanha o grupo de louvor, é quando você ouve uma palavra, aquilo toca o seu coração. Mas, na verdade, esta é a sua experiência da presença de Deus, porque, na verdade, Deus está aí presente em todos os lugares. Há dias que eu não sinto a presença de Deus, mas eu sei que Ele está presente. Independente do meu sentimento, independente da minha emoção, Deus está presente. O importante é que eu reconheça isso, que Ele sempre está aqui. Ele sempre está onde eu estiver. Deus está presente em todos os lugares. Então, na verdade, o foco não deve ser meramente no nosso desfrutar emocional do momento. Na verdade, é uma oportunidade, a adoração, o culto, de adorar e louvar a Deus. Esta é uma oportunidade que nós temos de louvar a Deus, independente de se eu vou ou não sentir a presença de Deus. Eu faço porque é a oportunidade que eu tenho de, junto com meus irmãos, louvar a Deus, junto com meus irmãos, adorar a Deus. Tem uma irmã que ela sempre me liga e diz assim, eu não sinto a presença de Deus. Eu sempre tenho que dizer para ela, não se trata de sentir ou não sentir, trata-se de saber que Ele está presente e crer que Ele está presente. Amém? Porque há dias que meus sentimentos não estão tão bons. Há dias que eu estou para baixo. Ontem eu assisti um vídeo muito interessante, que tinha também a ver com o que a nossa preletora disse aqui. Um rapaz lá na África, ele disse assim, um amigo me pediu um conselho, que o ajudasse. E o amigo disse assim, me deu um conselho, que nas horas que eu estiver bem, que estiver lá nas alturas, eu me lembre de que não vai ser sempre assim. Mas que este conselho também me sirva nas horas que eu estiver por baixo. Que não vai ser sempre assim. E ele diz, eu dei ao meu amigo o seguinte conselho, isto vai passar. As emoções são assim, isto vai passar. Eu até mandei para a nossa preletora, porque eu falei, olha, tem tudo a ver com aquilo que você estava dizendo. Isto vai passar, emoções passam, mas a presença de Deus não passa. Deus está sempre presente. Há momentos que eu vou sentir alegria na presença de Deus, eu vou querer saltar de júbilo, eu vou querer pular de alegria, mas há momentos que eu vou me sentir triste na presença de Deus, vou chorar pelos meus pecados. Também são emoções, mas isto vai passar. Porém, Deus está presente em todo o tempo. Amém? Então, eu devo aproveitar as oportunidades, independentemente das minhas emoções, para louvar a Deus. E agora, você precisa saber também que Deus foi mais além. O tabernáculo era meramente um retrato de Jesus. Olha aqui o que diz em João 1,14. Eu vou ler uma versão que está em inglês, mas eu vou traduzir. Diz assim, e a palavra, que é Cristo, o verbo, e a palavra, Cristo, se tornou carne, humano, encarnado, e tabernaculou, ou seja, se fez um tabernáculo, tabernaculou, ou seja, estabeleceu sua tenda de carne, e viveu entre nós. E nós, na verdade, vimos
a glória dele, a sua honra, a sua majestade. Tal glória como o Filho unigênito recebe do seu Pai, cheio de graça, que é a favor, misericórdia e verdade. O tabernáculo aponta para Jesus. Jesus é o próprio Deus que veio e tabernaculou, ou seja, habitou entre nós. E agora ele habita, ele tabernacula em nós através do seu Espírito Santo. Ele agora mora em nós. Então o tabernáculo aponta para Jesus. E o terceiro princípio, e o último, que hoje minha mensagem está bem curta, né? Que não é normal. O terceiro princípio é que Deus quer que seu povo viva com Ele. E nele, para sempre. Deus quer descer do céu e se encontrar com o seu povo. Deus também quer viver com o seu povo. Mas Deus quer também que seu povo viva com Ele e viva nele. E isso é o aspecto mais importante. Um dia no céu, não vai haver necessidade de templo. Nós não vamos precisar mais de um edifício para nos reunirmos, para adorar. Porque nós vamos estar em perfeita unidade com a presença de Deus para sempre. Quando nós chegarmos no céu, a Bíblia diz que não haverá templo. Lá em Apocalipse 22, 21, 22, 24, numa versão em inglês diz assim: mas não havia sinal de um templo, pois o Senhor Deus, o soberano, forte, e o Cordeiro são o templo do céu. Deus é o próprio templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminar. A glória de Deus é sua luz. O Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis da terra trarão o seu esplendor. Eu quero dizer para você que isso começa agora. Na verdade, nós não precisamos de um templo. Na verdade, nós não precisamos de um templo. É importante que nós tenhamos um templo. Hoje, por exemplo, nós dispensamos nossas crianças e elas foram para as suas classes, para ali estudar a palavra de Deus. Precisamos ter um lugar para acomodar nossas crianças. Mas houve um tempo em que esta igreja estava em outro lugar e nós tínhamos um templo muito pequeno. E nós não podíamos reunir todo mundo no templo, porque não havia salas, só havia 2 salas de aula. Não havia salas suficientes. Então, o que a gente fazia? Como a igreja era muito bem localizada, ela estava cercada por um parque, as crianças tinham aula no parque. Na época do verão, da primavera, verão e outono. Só no inverno é que elas vinham para dentro. E era uma maravilha. Terminando o culto, a gente já jogava um futebol ali, né? Até que a cidade proibiu. É que ninguém nunca tinha lido a plaquinha lá que dizia que não podia jogar futebol. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: não é o templo que é importante. Para adorar a Deus eu não preciso de um templo. Para adorar a Deus eu não preciso de um lugar fixo. Para adorar a Deus eu não preciso de uma estrutura. Nós muitas vezes nos prendemos em estruturas e métodos. Tudo isso é importante. Como eu acabei de dizer, é importante que nós tenhamos salas para as nossas crianças. Claro que é importante. Com o sol de rachar que está lá fora hoje, eu duvido que elas gostariam de ficar lá fora. Quando eu saí de casa hoje, estavam 96 graus Fahrenheit, 34 graus centígrados. E não, nem chegou o verão. Então a estrutura é importante, mas nós não podemos nos apegar a ela. O local é importante, mas nós não podemos nos apegar a ele. O importante é você buscar a presença de Deus. Quando Paulo e os seus colegas de ministério chegaram numa determinada cidade, eles descobriram que ali não tinha sinagoga, porque a primeira coisa que Paulo fazia ao chegar na cidade, ele ia a uma sinagoga. Não porque Paulo adorasse no sábado, como alguns ensinam. Não, é porque lá estavam os judeus. E era lá que ele ia pregar o evangelho. Mas quando ele chegou ali, ele notou: aqui não tem sinagoga. Então o que vamos fazer? Vamos procurar um lugar para a gente adorar. E este lugar que Paulo e os outros foram, era um lugar à beira de um rio. O lugar pode ser qualquer um. O lugar pode ser qualquer local, pode ser na sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser na sua sala, pode ser no seu carro. Pode ser enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo o que quer que seja. Nós podemos adorar em qualquer lugar, porque nós não precisamos de um templo. Nós não precisamos de um edifício. O edifício é somente um instrumento. O edifício é somente uma ferramenta. Qualquer localização é somente uma ferramenta. Antes de Deus mandar Moisés construir o tabernáculo, o povo de Deus não tinha um lugar fixo para adorar, eles adoravam em qualquer lugar. Durante o dia eles acompanhavam a nuvem, à noite eles acompanhavam a coluna de fogo, e onde esta parasse, ali eles paravam e ali eles adoravam.
Pode ser em qualquer lugar, pode ser no meio do deserto. Pode ser em qualquer lugar. Importante é a atitude com que eu adoro a Deus. Importante é a atitude com que eu sirvo a Deus. O resto é só um lugar para a gente se reunir. Quando você vem à igreja no domingo, eu tenho uma grande expectativa, não sei se você tem, de vir para a igreja no domingo. Aqui nos Estados Unidos a gente nota que no verão, né, as pessoas muitas vezes vão para a praia, vão para a festa e esquecem de vir à casa do Senhor. É chamado Summer Slump. Isso acontece na maioria das igrejas dos Estados Unidos, americanas, hispanas, brasileiras. Por quê? Porque Deus prosperou o povo tem melhores condições de vida, e no domingo eles se mandam da presença de Deus. É uma realidade. Eu estou orando para que não haja um Summer Slump neste ano. Amém? Para que o povo de Deus não deixe de vir. Porque o que acontece? As pessoas começam a olhar para tantas coisas, não é? É sol, ontem estava lá no Pier de Santa Mônica, coisa mais linda, e você ali se entrete, quando você vê, as horas já passaram, e quando você se dá conta, o culto já começou. Aí você fala, ainda posso ir, posso pelo menos pegar o louvor. Ah, mas não vai dar, porque vai ter trânsito. Mas eu ainda posso pelo menos pegar a palavra, eu vou ouvir a palavra de Deus. Ah, sabe por que eu não vou para cá descansar, porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Não é o lugar, mas é a importância da adoração. E domingo é o dia que nós separamos para adorar o Senhor. Foi assim desde que Jesus ressuscitou. Os discípulos começaram a se reunir no domingo. E eles falaram, pois o importante não é onde a gente se reúne, mas o importante é que a gente se reúne para adorar o Senhor. Essa é a atitude deles, não é? E Jesus fala assim, olha, o importante é que você esteja unido a mim. O importante é que nós nos reunamos como povo de Deus, cada um que é templo do Espírito Santo, e nós corporativamente somos o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, para adorá-lo. Mas o mais importante ainda é que cada um de nós esteja ligado a Jesus. Porque você pode estar na igreja, você pode estar no local da adoração e não estar ligado a Jesus. Você pode não estar em conexão vital com Jesus. Olha o que ele diz em João 15,5. Ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aqueles que vivem em mim e eu vivo neles, produzirão muito fruto. Mas vocês não podem produzir nada sem mim. Pergunta, você está produzindo muito fruto? Olha para as suas últimas semanas. Nós hoje estamos na primeira semana de julho. Vamos olhar para as últimas 4 semanas, mês de maio. Quantos frutos você produziu para o Senhor? Você produziu muito fruto? Jesus não disse que vai produzir fruto, mas muito fruto. Você produziu muito fruto para o Senhor? A sua vida, as suas atitudes, as suas ações, as suas palavras. Você teve a oportunidade de evangelizar alguém, você evangelizou. Você honrou o nome do Senhor. Você produziu muitos frutos para o Senhor. Se você não estiver em mim, Jesus fala assim, você não vai produzir fruto. Às vezes você pode estar na igreja e não está em Jesus. Jesus falou assim, toda vara, todo ramo em mim que não produz fruto será cortado e lançado no fogo. Você está em Jesus. E você é um ramo que está produzindo fruto para o Senhor? Que tipo de fruto você está produzindo? Jesus também disse que pelos seus frutos os conhecereis. Que tipo de fruto? A árvore boa só produz fruto bom. E a árvore má só produz frutos maus. Que tipo de fruto você está produzindo na sua vida? Nós não precisamos de um templo. Nós nos reunimos aqui porque é a oportunidade que nós temos. O templo é uma ferramenta, como eu disse. Mas a adoração é vital. Quando o crente deixa de vir à igreja, alguma coisa está errada. Quando ele deixa de adorar junto com os seus irmãos, e aquela velha desculpa, eu adoro em casa. Não existe isso na Bíblia. Você também deve adorar em casa. Como eu disse, no seu carro, em todo lugar. Mas não existe desculpa para não adorar coletivamente. Ah, mas o peso daquela igreja é chato. Não importa o que o povo é. Você não vai lá por causa do povo, você vai lá para adorar a Deus. Se você está indo lá por causa do povo, você está com a ótica errada. Você precisa mudar. Ah, mas aquele irmão lá, importa aquele irmão, o que ele faz, o que ele fala. Eu estou nem aí. Porque eu venho aqui para adorar a Deus. Tinha uma música que cantava antigamente, não sei se você lembra, dizia, estou nem aí. Todo mundo gritava, estou nem aí. Esqueci a letra, mas eu lembro desse pedacinho. Quando você vem para adorar a Deus, você não pode orar para a vida do seu irmão, não, porque ele vai estar mesmo
Muitas vezes em pecado, como você também. É que nós temos aquela tendência, o irmão outro dia falou uma coisa muito interessante, que ele disse que comentou com o outro, a tendência de selecionar o pecado. Os pecados que você consegue superar, né? Porque você não tem dificuldade naquela área, tudo bem. Mas se outro irmão peca naquela área, aí ele está pecando, ele está mal. Mas os pecados que você comete, aí não, eles não são pecado. Aquelas áreas que você não consegue superar, aí elas não são pecado. Então você seleciona, o pecado do meu irmão é maior do que o meu. Não, o pecado do seu irmão só é diferente do seu. Ele não é nem maior, nem menor aos olhos de Deus. Eu não vou à igreja por causa dos pecados dos meus irmãos, eu vou independente dos pecados dos meus irmãos. E para ser sincero, eu vou independente dos meus pecados. Porque se eu fosse olhar para os meus pecados, eu nem estaria aqui hoje. Eu vou porque eu vou para adorar. Eu vou porque eu estou nele. Eu vou porque eu sou ramo nele. Eu sou ramo que dá fruto. Eu vou porque eu reconheço quem Deus é e o que Ele tem feito na minha vida. Eu reconheço que Deus é digno de adoração. E eu reconheço a importância da adoração coletiva, que eu adore sim no meu carro, na minha casa, mas que eu adore também com os meus irmãos, junto com o povo de Deus. E nisto Deus é glorificado. Eu quero encerrar e fazer uma pergunta nesta noite. Ele vive em você? Ele vive em você? De fato? Acho que vive. Essa não é a resposta. Ele vive em você, sim ou não? Não há meio termo. Não dá ficar em cima do muro. Ele vive em você, sim ou não? E a segunda pergunta é, você vive nele? Você vive nele porque você pode estar na igreja tanto tempo e não viver nele. E nem ele viver em você. Eu já dei um exemplo aqui. Se eu morar numa garagem, eu não vou virar um carro. Posso morar 7 anos numa garagem, eu não vou virar um carro em 7 anos. Se eu posso morar 20 anos numa garagem, em 20 anos eu não serei um carro. Não é estar na igreja que faz de você um verdadeiro cristão, mas é viver em Cristo. E Cristo viver em você. Incline sua cabeça. Feche seus olhos. Quero que você pense por um instante. Eu realmente vivo uma vida de adoração a Deus. Eu reconheço que meu corpo é o templo do Espírito Santo, por isso eu cuido dele. Tenho cuidado bem de mim mesmo, tenho cuidado dos meus pensamentos, do que eu coloco na minha mente. Tenho cuidado no que eu faço com o meu corpo, como eu faço com o meu corpo. Eu tenho aqueles momentos que realmente eu paro tudo para adorar a Deus. Eu tenho a minha experiência pessoal, diária com Deus, seja na minha casa, no meu quarto, no meu escritório, no meu carro, onde seja. Eu reconheço também a importância de que nós, coletivamente, somos o corpo de Cristo. E daí a importância de nós nos reunirmos para adorarmos juntos, adorarmos coletivamente. E eu, mais importante, eu sei que Ele vive em mim, e eu vivo nele,